Mais uma vez, muito boa tarde a todos e a todas, não apenas o grupo que está aqui reunido no Salão Nobre da Ordem dos Advogados, em Lisboa, mas também todos aqueles que nos acompanham em direto através da Justiça TV, que tem estado desde as 15 horas, 3 da tarde de hoje, a acompanhar esta verdadeira maratona, um esclarecimento público de cidadania, aberto ao público, promovido pelo Conselho Geral da Ordem dos Advogados e que se propõe necessariamente dar a conhecer o programa eleitoral e as propostas de todos os partidos políticos que concorrem a estas eleições para a área da Justiça. Como aconteceu nos restantes debates, vou pedir, como primeira intervenção, que os senhores candidatos apresentem de uma forma genérica o seu programa eleitoral para a Justiça, para depois termos tempo de debater alguns pontos específicos. Mas para já, e como todas as sessões de esclarecimento contam com a presença da Sra. Bastonária, da Dra. Helena Fraga, mais uma vez, para dar as boas-vindas aos seus convidados. É verdade, boa tarde. Quero agradecer naturalmente o facto de terem aceito aquilo que foi também um desafio da Ordem dos Advogados, que foi colocar a Justiça nesta campanha eleitoral e ajudar aos cidadãos e aos advogados, naturalmente, a perceber o que cada uma das forças políticas se propõe a alterar ou manter na Justiça em Portugal. Utilizando a linguagem há pouco do Dr. Sá Fernandes, estamos aqui agora no campeonato da primeira divisão, são os partidos com assento parlamentar que aqui estão representados. Foi feito um convite a todos os partidos com assento parlamentar, independentemente do facto de se apresentarem ou não coligados, cada um optou por escolher os seus representantes. E, portanto, esta que é uma maratona de debate na Justiça pode servir para esclarecer cada um daquela massa enorme de indecisos que temos pelo país sobre o voto que terá, tendo em conta as propostas para a área da Justiça. Eu tenho ouvido um conjunto de, não tanto aqui, que já houve 2 painéis de debate que se debruçaram sobre questões em concreto, mas a verdade é que todos nós que lidamos diariamente com a Justiça, e sei, até porque conheço grande parte das pessoas que representam os partidos que têm uma ligação muito grande a esta área, mas na verdade temos ouvido um conjunto de frases feitas, visitam-se lugares comuns, fazem-se afirmações como a Justiça é o pilar do Estado de Direito, a Justiça é indispensável à democracia, os advogados são indispensáveis à administração da Justiça, mas, em concreto, não há muitas vezes oportunidade para que se debatam em profundidade aquilo que são as questões que cada um dos partidos considera estruturais para a Justiça, as soluções que cada um dos partidos apresenta para a Justiça. E é isso que os advogados naturalmente querem ouvir. O que é que os partidos pensam sobre as custas judiciais, eu já referi isso há pouco, se devemos seguir o exemplo de Espanha e caminhar para custas baixas, para uma justiça tendencialmente gratuita, ou se pelo contrário, digamos que deve ser assegurada justiça àquele ou àqueles que a podem pagar. Qual é o sistema de acesso ao direito que é preconizado? Devemos apostar numa figura independente como é o advogado, ou devemos apostar no defensor público com toda a funcionalização que daí emerge? O que pensamos sobre a independência e a autonomia das magistraturas, da magistratura judicial e da magistratura do Ministério Público? Qual deve ser o papel dos advogados também nos meios alternativos de resolução do litígio, onde a constituição de advogado hoje não é obrigatória, mas onde se dirimem muitas vezes litígios de milhares e milhares de euros? Porque é que é obrigatória a constituição de advogado num tribunal e nessa mesma ação com o mesmo valor não é obrigatória a constituição do advogado, no caso, por exemplo, de um julgado de paz ou de um meio alternativo ou de um centro de arbitragem? Tudo isto são preocupações que são dos advogados, mas sobretudo dos cidadãos que diariamente
naturalmente representamos. Deixo para o último, naturalmente, aquela que é talvez a maior preocupação dos advogados portugueses e também de todos os cidadãos que recorrem à justiça, que é o acesso à própria justiça, se ele está garantido e, sobretudo, qual é a posição de cada um dos partidos em relação ao mapa judiciário e qual é a urgência na correção daquilo que são constrangimentos já identificados por todos os operadores judiciários, pelos juízes, pelos procuradores, pelos advogados, pelas respectivas associações sindicais, pela Ordem dos Advogados, designadamente no que diz respeito aos tribunais de comércio, ao Tribunal de Família e Menores, aos tribunais de família e menores, aos tribunais de execuções e ao próprio afastamento do cidadão da justiça que decorreu do encerramento e da desqualificação que, no fundo, flagelou todas as antigas comarcas. Nós tínhamos, como sabem, 221 comarcas com instâncias ou tribunais de competência genérica em que o cidadão, no seu município, podia dirimir qualquer litígio. Hoje temos 23 comarcas e a esmagadora maioria das instâncias locais ficaram completamente esvaziadas das suas competências. A curto prazo, antevejo a necessidade, se isto se mantiver, a necessidade de encerrarem outros tribunais, porque, por força do esvaziamento dessas competências, não há processos. E, portanto, o caminho será para termos 23 comarcas, 23 grandes tribunais em Portugal. Concordam com isso? Quais são as propostas que cada um dos partidos apresenta? Desejo que o debate, enfim, seja sobretudo esclarecedor. Foi isso que a Ordem dos Advogados tentou. A Ordem dos Advogados é politicamente neutra, se assim quiserem, e, portanto, o empenho que colocou na realização deste debate foi exatamente constatando a ausência de debate que havia na comunicação social, constatando a ausência de esclarecimento, poder proporcionar aqui um palco privilegiado para que todos nós, cada um de nós, fosse elucidado em relação às vossas propostas. Desejo que o debate corra com elevação e, naturalmente, que vos agradeço muito esta disponibilidade de partilharem também connosco as vossas propostas. Obrigado. Muito obrigada, Sra. Bastonária. Tomaram nota, porque, pronto, a Sra. Bastonária fez o favor de me facilitar imenso o trabalho. Vou pedir, à semelhança do que aconteceu nos restantes debates, que os senhores candidatos façam uma primeira apresentação das vossas linhas gerais para a Justiça nas devidas propostas eleitorais, começando pelo Partido Social Democrata CDS, a coligação Portugal à frente, com o advogado Filipe Anacoreta Correia, candidato pelo Círculo de Lisboa, a quem eu saúdo. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos, Sra. Doutora Helena Fraga, minha bastonária. Cumprimento também os membros da mesa. Tenho muito gosto de aqui estar presente, senhores advogados. Se me permite, eu gostava de começar esta minha intervenção sobre duas notas muito breves relativamente à campanha eleitoral. E as duas creio que são positivas, embora uma possa ter uma leitura negativa, que a senhora bastonária já referiu. A primeira tem a ver com a congratulação que não posso deixar de fazer ao estar aqui nesta sala hoje, pelo acordo que se alcançou ontem ao nível europeu relativamente à integração dos refugiados. É uma matéria que não esteve e não está na campanha eleitoral, mas eu faço referência a ele precisamente porque me parece que, apesar de não estar na campanha eleitoral, a leitura que se tem que fazer é que o aspecto positivo é que ele é, hoje em dia, um aspecto, a leitura que merece pelos diferentes partidos não é diferenciada. Há uma grande leitura comum sobre esta matéria, vivemos uma grande crise humanitária e, na verdade, conseguimos um consenso sobre uma matéria que, naturalmente, a nós, advogados, não pode deixar de nos tocar muito, e por isso não queria deixar de fazer referência também à capacidade de nós, em política, encontrarmos consensos em matérias que realmente estão acima dos interesses partidários. A segunda nota prévia tem a ver com o facto de, nesta campanha, de facto, tem-se falado pouco sobre justiça. Isso é naturalmente negativo, mas tem também uma leitura positiva subjacente a ela, pelo menos eu permito-me fazê-la, que é a seguinte: na verdade, nós, na justiça, a senhora bastonária referia, enfim, estes chavões que normalmente nós referimos, que a justiça é um grande pilar da democracia, mas é um chavão que é absolutamente verdadeiro.
E, na verdade, todos nós reconhecemos em Portugal que a justiça é um dos setores que é absolutamente prioritário, que está ligado aos aspectos mais essenciais da nossa vida, à pacificação social, à credibilização. A credibilização da justiça é fundamental a todos os níveis, também ao nível económico, e foi sempre reconhecido que era um dos aspectos mais críticos, até nas leituras puramente económicas sobre a competitividade da nossa economia. A justiça era um dos aspectos que, em geral, era apontado a Portugal, que merecia mais de reformas, mais de renovação e merecia de um grande tratamento. Ora, se assim é, e sendo uma matéria onde eu creio que há menos razões para leituras ideológicas, e pelo contrário, há fortes razões para nós fazermos um esforço de nos entendermos, de procurarmos as melhores soluções, aquelas que servem realmente à justiça, que é uma preocupação de todos nós, e, portanto, nós temos que fazer um grande esforço a entendermos, a procurarmos soluções de compromisso que vão muito para além do interesse deste partido ou daquele partido. É nessa postura que aqui me coloco também, e é nessa postura que eu espero que ela seja possível para lá das eleições. Tem-se falado muito sobre a possibilidade de acordos, nomeadamente na segurança social, independentemente dos resultados. Era bom também que na justiça, independentemente dos resultados, as forças políticas e partidárias revelassem uma disponibilidade grande para encontrar as melhores soluções para a renovação da justiça que a todos nos importa. Dito isto, não posso deixar de dizer que esta última legislatura foi muito marcada, também na área da justiça, pelo memorando de entendimento da Troika. Como sabem, o memorando de entendimento tinha objetivos muito precisos e muito ambiciosos para a área da justiça. O memorando foi assinado pelo Partido Socialista, como sabem, e este Governo teve como grande objetivo, na área da justiça, precisamente ter a capacidade de implementar uma série de reformas que pareciam muito difíceis de alcançar, que pareciam verdadeiramente inalcançáveis, mas que estavam calendarizadas, e foi com isso que, em primeiro lugar, este Governo se comprometeu. O memorando de entendimento referia-se ao problema das pendências judiciais e ao atraso da justiça, referia-se ao problema da gestão dos tribunais, assumindo a necessidade de implementação do mapa judiciário, uma pretensão que já vinha sendo assumida há muitos anos, mas que, na verdade, ainda não tinha sido concretizada, e outros aspectos do novo modelo assente na especialização e mobilidade dos funcionários judiciais. Por outro lado, também o aprofundamento e a otimização das instâncias de resolução alternativa de litígios, seja ao nível das arbitragens, seja ao nível dos julgados de paz, e várias outras medidas relacionadas com as ações civis, medidas legislativas, a reforma do Código de Processo Civil, e medidas judiciais, como a implementação de tribunais especializados em matérias, por exemplo, da propriedade intelectual e do comércio. E ainda as questões relacionadas com os tribunais em matéria fiscal, com a pendência em matéria fiscal. Finalmente, medidas de eficiência financeira e de orçamento. Se me permite, estava só aqui com a secura, ainda não tinha terminado, e ia só dizer, bom, o que é que o Governo fez diante deste caderno de encargos longo e bastante ambicioso? O Governo empenhou-se em concretizá-lo. E, na verdade, se houve área que, ao longo das avaliações intercalares da implementação do memorando de entendimento, se houve áreas que mereceram uma avaliação objetiva, positiva, foi precisamente a área da justiça. Eu recordo que, por exemplo, já em outubro de 2013, se reconhecia que a maioria das principais medidas da reforma do sistema judicial foram implementadas com sucesso. Isto pelos auditores externos que fizeram as avaliações intercalares. Foi implementado o novo mapa judiciário. Eu sei que ele é merecedor de enormes críticas e que mereceu uma grande objeção por parte da Ordem dos Advogados, mas a verdade é que ele era uma pretensão política, nomeadamente dos três maiores partidos
de consenso parlamentar e essa medida, naturalmente impopular, porque bastante exigente para muitos colegas nossos, nomeadamente, e que provocava mudanças profundas, essa medida foi implementada, com certeza que merece de ser aperfeiçoada e que merece revisões críticas, mas a verdade é que o Governo empenhou-se com isso e implementou e fez. Há também um alargamento do quadro dos magistrados, um alargamento bastante relevante. Por exemplo, do Ministério Público, atualmente com 1053 procuradores, passará a ter a 1363, bastante relevante, e um alargamento semelhante ao nível dos juízes. Ora bem, foi feito muito em pouco tempo. A dimensão do que foi feito não deixa de ser impressionante. Naturalmente que creio que não foi acompanhada de capacidade de comunicação e muitos de nós não conhecemos muito do que foi feito. Mas foi feito, efetivamente, muito. Vamos aproveitar, se calhar, o debate para esclarecer. Só para terminar, o futuro, monitorizar muitas destas reformas que foram implementadas num curto espaço de tempo e que carecem de aperfeiçoamentos e de melhorias, ganhar em eficiência e em gestão. Naturalmente, a Justiça continua a merecer enormes melhorias em eficiência e em gestão e manter o ímpeto reformista. É isso que se propõe a Coligação Portugal à Frente. Muito obrigado. Muito obrigada por esta primeira apresentação e vou passar a palavra ao Dr. João Tiago Silveira, também advogado, professor universitário e membro dos órgãos nacionais do Partido Socialista, a quem eu saúdo também. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Bastonária, todos os presentes, e dar os parabéns à Ordem pela organização deste debate. E cumprimentar também o Filipe Anacoreta Correia, meu amigo, o João Oliveira, do Partido Comunista, e a Helena Pinto, do Bloco de Esquerda, com quem já tive a oportunidade de fazer alguns debates na Assembleia da República e que eu admiro. Nós entendemos que o Partido Socialista e que aquilo que precisa de ser feito na Justiça pode ser traduzido em 3 palavras: gestão, qualidade e transparência. Gestão para que o sistema de justiça possa ser mais bem gerido e ter melhores resultados. Qualidade para que as pessoas possam ter uma justiça mais rápida, mais desburocratizada e mais próxima dos cidadãos. E, em terceiro lugar, transparência para que as pessoas possam compreender melhor aquilo que é o trabalho da justiça e possam compreender melhor aquilo que é o resultado que, no fundo, a Justiça pretende dar às pessoas, que é uma decisão acerca de um conflito ou de um caso concreto. Em primeiro lugar, a gestão. É impressionante vermos o seguinte, e os dados estatísticos mostram isto. O número de processos entrados, desde 1994 até agora, não tem aumentado. Varia sempre entre 600 mil e 900 mil. O que acontece é que, em regra, o número de processos terminados nunca ultrapassa o número de processos entrados. E, portanto, há sempre um gap entre o número de processos que entra e o número de processos que termina. Isto não aconteceu apenas em alguns anos. Mesmo naqueles momentos em que há menos processos a entrar, o número de processos que terminam também diminui. E, portanto, nunca se consegue recuperar aquilo que são os momentos que davam a oportunidade para conseguir ter menos processos e ter processos a andar mais depressa. Além disto, há um outro dado importantíssimo, que é o seguinte: é que as pessoas estão à espera de um processo onde o seu caso seja resolvido. O seu caso é apresentado, sabem que tem um conjunto de formalidades e depois têm de dar uma resposta. Ora, este processo, que é um processo único com resultado para o cidadão, atravessa 3 entidades diferentes, pelo menos, que gerem as várias entidades que dentro do Tribunal vão trabalhar para dar uma resposta a este processo. Não é possível continuar a ter este caos de gestão que faz com que não se consiga gerir com dignamente um processo que é dirigido a uma pessoa para um resultado específico. Por isso é que é tão importante termos novas medidas de gestão para a justiça. E o que é que nós propomos? Propomos, em primeiro lugar, que haja um contrato público assinado pelos várias entidades responsáveis na área da justiça e ainda pelos atores sociais, com uma intervenção, naturalmente, das entidades com responsabilidade democrática e que fixe metas precisas e quantificadas sobre aquilo que a Justiça deve oferecer ao cidadão. Em segundo lugar, propomos que haja incentivos para as equipas dos tribunais que atinjam esses objetivos. Em terceiro lugar, que haja ferramentas de gestão especificamente construídas para proporcionar este resultado. Em quarto lugar, que haja formação de gestão específica para este efeito.
E, em quinto lugar, que haja presidentes e administradores de tribunais com poderes reforçados para este efeito. Muito diferente daquilo que foi a ausência total de preocupação com a gestão durante esta legislatura. Eu percebo o esforço do meu amigo Filipe Anacoreta Correia, mas a verdade é que, durante estes 4 anos, tivemos ausência de gestão e uma preocupação apenas com códigos e aprovações de leis. E está à vista o resultado. O colapso dos sítios, uma reforma do mapa judiciário com tribunais em contentores, uma reforma que não foi pensada, não foi estudada e com uma total desatenção aos pormenores e às montagens. Houve tudo menos gestão. E nós precisamos ter gestão. Em segundo lugar, qualidade. Qualidade para ter uma justiça mais próxima e mais rápida ao serviço do cidadão. Mais rápida, desde logo, com menos praxes administrativas. Deixem-me contar-vos uma história que eu pude presenciar, que eu acho que mostra bem o problema que temos, que muitas vezes não é de lei. Uma vez que foi preciso fazer uma audição de umas testemunhas na Venezuela. E aquilo que o Tribunal fez foi oficiar o Conselho Superior da Magistratura, que por sua vez oficiou o Ministério da Justiça, que por sua vez oficiou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que por sua vez oficiou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, que por sua vez oficiou o Ministério da Justiça da Venezuela, que por sua vez oficiou o Tribunal na Venezuela. Que respondeu, pasme-se, não há videoconferência, não podemos fazer a videoconferência. E o caminho todo de volta. Isto demorou muitos meses. E este tipo de rotinas e de praxes e de problemas que há nos tribunais, a larga maioria das vezes não depende de alterações legislativas. Nós precisamos de atacar estes problemas. Não são reformas de leis, não são reformas de códigos, como se fez durante estes 4 anos, sem nenhum valor acrescentado. São reformas de praxes e formas de funcionamento que precisamos de fazer. Utilização intensiva das novas tecnologias. O Partido Socialista teve o orgulho de lançar o Sítios, que ajudou a tornar os tribunais mais próximos e o acesso à justiça mais próximo e a facilitar o trabalho de todos aqueles que têm de interagir com a justiça. Ora, aquilo que assistimos nestes 4 anos foi o colapso dos sítios. E agora temos de recuperar um investimento e uma confiança nas novas tecnologias para haver uma justiça mais próxima, com novas ferramentas para os cidadãos e com instrumentos para poder proporcionar uma justiça que seja melhor para quem tenha de trabalhar. Advogados na justiça, advogados, juízes, procuradores, por aí fora. Uma justiça com qualidade é uma justiça com testemunhas e pessoas que interajam com o Tribunal que sejam bem tratadas. Não é mais possível continuarmos a achar que podemos fazer audiências de testemunhas, convocando-as todas para a mesma hora e passando o dia no Tribunal. Tem de haver organização e método para tratar bem as pessoas que interagem com a Justiça. É um serviço público e é um serviço público que tem de ser de qualidade. Mesma coisa em relação a decisões céleres e que vão ao encontro das preocupações dos cidadãos. Hoje em dia, cada vez mais há gente com problemas nas responsabilidades dos poderes paternais, cada vez mais há gente com problema em saber como resolver litígios em relação à tutela sobre os filhos, e a Justiça não consegue dar uma resposta tão rápida quanto seria desejável e tão próxima quanto seria desejável para resolver estes problemas, que são hoje problemas dos cidadãos. Portanto, qualidade significa mais rapidez e mais proximidade com o cidadão. E, finalmente, um serviço com transparência. Eu espero depois poder desenvolver este ponto. Só queria terminar com este ponto. Esta é uma agenda de qualidade, de gestão, de qualidade e transparência, que se opõe totalmente à agenda que houve nestes 4 anos. Eu aprecio o esforço do meu amigo Filipe Anacoreta, mas realmente o que se passou durante estes 4 anos foi uma ministra que quis rever códigos e leis e só se preocupou com códigos e leis. Em segundo lugar, uma ministra e um governo PSD-CDS que efetivamente o que fez foi apresentar uma reforma do mapa judiciário não preparada, não estudada, incompetentemente lançada e um sítios que colapsou com total desprezo pelas novas tecnologias e pelos pequenos pormenores que fazem a diferença. E, finalmente, uma ministra que desrespeitou os direitos fundamentais, com propostas de lei que chumbaram no Tribunal Constitucional, que afrontam os princípios basilares democráticos do Estado de Direito e que, naturalmente, não podem ser admitidos. Muito bem. Muito obrigada, João Tiago Silveira. Vou passar a palavra a João Oliveira, em nome do Partido Comunista Português e também candidato pelo Círculo de Évora. Muito boa tarde, bem-vindo à Ordem dos Advogados. Boa tarde, antes de mais, muito obrigado pelo convite e queria começar também por saudar particularmente a Ordem dos Advogados pela realização desta iniciativa e a presença de todos aqueles que aqui estão e sobretudo por permitirem que as questões da justiça possam ser discutidas para lá dos casos concretos que são discutidos mediaticamente, normalmente mais por palpiteiros do que propriamente por gente empenhada em melhorar a justiça
e o seu funcionamento. E vou procurar cumprir o tempo, portanto, para cumprir o tempo vou poupar muito no diagnóstico e, portanto, terei que fazer uma síntese muito sintética, passo o pleonasmo, do diagnóstico da situação na Justiça, mas também julgo que falando para quem estamos a falar, julgo que talvez seja... O diagnóstico estará um bocadinho feito, não é? Exatamente. Talvez possamos poupar no diagnóstico. Mas para deixar 3 ou 4 notas que julgo que são relevantes do ponto de vista do diagnóstico, pelo menos na nossa perspectiva, são aspectos que devemos chamar à atenção. Há um primeiro aspecto que tem a ver com o confronto com a Constituição da República Portuguesa. Muitos dos problemas da Justiça resultam do facto resultam de políticas que de facto se confrontam com a Constituição da República Portuguesa no sentido do seu incumprimento, quer naquilo que tem a ver com a realização e o respeito pelos direitos dos cidadãos, quer naquilo que tem a ver com a independência e a soberania da Justiça, quer naquilo que tem a ver com a própria separação de poderes, que muitas vezes acaba por ser posta em causa, ou até mesmo com a violação direta de preceitos constitucionais, que de resto já aqui foi hoje referido e que não vale a pena perder muito mais tempo com isso. São 13 declarações de inconstitucionalidade em 4 anos e, portanto, não vale a pena perdermos muito mais tempo com isso. Mas há, de facto, uma caracterização geral da Justiça que vale a pena sublinhar. Nós temos hoje em Portugal uma Justiça que, na nossa perspectiva, caracterizamos como uma Justiça de classe, ou seja, uma Justiça que falha a uns, mas não falha a outros. Uma Justiça que não permite aos cidadãos verem realizados os seus direitos, mas que, por outro lado, não tem os meios, ou nem sequer tem muitas vezes os instrumentos legais necessários para fazer frente aos grandes interesses económicos que muitas vezes acabam por prejudicar-nos a todos de forma muito significativa. Não vou expender muito mais sobre isto, direi isto apenas com 3 letrinhas apenas, BPN. Para dar um exemplo dos grandes interesses aos quais a Justiça muitas vezes se vê incapaz de fazer frente, mas que infelizmente sentimos de forma muito marcada nas nossas vidas. E temos, de facto, uma Justiça a 2 velocidades, que não está disponível para os cidadãos que pretendem ver realizados e respeitados os seus direitos, mas que, por outro lado, não consegue enfrentar esses grandes interesses por falta de meios, falta de leis ou por outro tipo de dificuldades que vão surgindo. E uma Justiça que está permanentemente sujeita aos apetites de governamentalização que sucessivos governos vão dando expressão das mais variadas formas, seja com a tentativa de controle das magistraturas, com a tentativa de influência direta na investigação criminal, de interferência direta com a realização da Justiça em múltiplos aspectos, em que se procura governamentalizar aquilo que não deveria estar nas mãos do Governo e devia ser deixado à Justiça. Perdoem-me este tom mais aligeirado, se calhar, mas eu, quando ouvi agora o João Tiago da Silveira falar em questões que têm a ver com a paternidade, ainda julguei que íamos ter uma discussão sobre a paternidade da Troika. Espero que se entendam em relação a isso, porque se recorrerem à Justiça, se calhar vamos demorar muito tempo a ter uma decisão sobre essa matéria, mas a verdade é que a paternidade dos problemas que nós hoje enfrentamos na Justiça, certamente nós não podemos deixar atribuída apenas a uma pessoa com responsabilidades parentais. E a verdade é que há responsabilidades de sucessivos governos. E há aqui um aspecto já que foi referido que eu queria chamar a atenção, que tem a ver com a questão dos consensos, dos entendimentos e conseguimos chegar a posições comuns. Eu julgo que se não bastasse a memória daquilo que foram estes últimos 4 anos e do impacto que eles tiveram na Justiça, a recuperarmos a memória daquilo que foi o Pacto para a Justiça, assinado em tempos de maioria absoluta do PS, na altura com o PSD, julgo que dão um bom exemplo daquilo que podem significar os consensos. Os consensos não são bons por si. Significam, aliás, chamar consenso um entendimento entre 2 partidos já é, se calhar, abusivo, mas a ideia do consenso, sem se discutir aquilo que é a substância do consenso, é discutir as coisas pela rama e pela superfície. Portanto, é preciso irmos ao fundo das opções políticas que são feitas e das opções, particularmente, que em matéria de justiça são concretizadas. E eu julgo que, para lá da discussão política, que tem necessariamente que existir, e das decisões que no plano político têm que ser de quem tem competências no plano político, há um aspecto que é decisivo para ultrapassarmos os problemas que hoje tem a Justiça e, particularmente, para reconduzir a Justiça àquilo que é o caminho constitucional que ela tem trilhado, que ela tem apontado.
e tem que ver com a importância do envolvimento e da participação de todos os agentes da Justiça na defesa daquilo que são os preceitos constitucionais relativamente à Justiça. O envolvimento de advogados, de magistrados do Ministério Público, de juízes, de funcionários judiciais, de notários, de conservadores, de todos aqueles que se envolvem na realização da Justiça, é decisivo para nós podermos ultrapassar os problemas que temos. Eu vou... De forma muito... Pois, o problema não é o consenso no discurso, o problema é o consenso na prática, porque a prática, o problema é esse, o problema é precisamente esse, é que a prática muitas vezes é contrária ao discurso. Os apelos que já aqui ouvimos do Dr. Ana Correia Correia relativamente aos consensos, infelizmente não casam com aquilo que foi o completo desprezo desta maioria nestes últimos 4 anos, não só por aquilo que diziam os outros partidos, mas por aquilo que diziam até os agentes dos operadores judiciários. Vou apenas deixar este exemplo em relação ao mapa judiciário e em relação ao Estatuto de Ordem dos Advogados. Tiveram-se, para utilizar uma expressão popular, marimbando para aquilo que foi o contributo para procurar consensos. E o resultado está à vista no desastre para que foi conduzida a Justiça. Queria, muito sinteticamente, deixar 3 linhas essenciais para poder ir mais alguma coisa ao concreto em termos de propostas relacionadas com a Justiça. Na nossa perspectiva, há 3 linhas essenciais de objetivos que têm que ser visados. Garantir o acesso à Justiça e aos tribunais, aos cidadãos, em condições de igualdade. Assegurar a independência e a desgovernamentalização da Justiça e dos tribunais. E assegurar à Justiça as condições para um efetivo combate à criminalidade económica e financeira e à corrupção. Nestas 3 linhas essenciais, eu vou apenas fazer referências muito breves a algumas questões que, em concreto, vale a pena talvez discutirmos. Elas, de resto, foram indiciadas no convite para o debate. Teremos certamente a oportunidade, depois mais em concreto, de discutir alguns destes aspectos, mas queria dizer o seguinte. Relativamente ao mapa judiciário, houve uma expressão que nós procurámos sintetizar aquilo que estava a ser feito, ou aquilo que deveria ser feito e não estava a ser feito quando foi discutido o mapa judiciário. Eu vou passar por cima daquilo que são questões estruturantes na orgânica judiciária, para não tomar muito mais tempo. É que eu queria que o mapa judiciário fosse o primeiro tema da segunda ronda. Pronto, então eu vou limitar-me a isto. Obrigada. Nós temos hoje a confirmação daquilo que tínhamos dito quando foi discutido o mapa judiciário, quando nós dizíamos que mais valia uma justiça genérica ao alcance dos cidadãos do que uma justiça especializada longe da porta. E as dificuldades de acesso dos cidadãos à justiça aí estão a confirmar precisamente aquilo que dizíamos. Em matéria de custas, de apoio judiciário e de acesso ao direito, temos hoje uma situação que confirma precisamente aquilo que temos vindo a dizer. A justiça é para quem a possa pagar. Os cidadãos, ou para pessoas em situação de indigência, porque é esse, infelizmente, para a situação em questão, ainda há alguma capacidade de garantir algum apoio. Para pessoas que não estejam numa situação de pobreza absoluta, ou que não tenham meios para suportar todos os encargos com a justiça, há denegação da justiça hoje por impossibilidade de acesso ao direito e aos tribunais. Um segundo problema tem que ver com a privatização da justiça e com aspectos que teremos certamente a oportunidade de discutir, particularmente no plano da arbitragem, em que há de facto uma lógica de privatização da justiça, retirando daquilo que devia ser os tribunais, daquilo que devia ser a competências dos tribunais estaduais para tribunais arbitrais, muitas vezes eles próprios capturados por grandes interesses económicos que os alimentam economicamente, né? Centros de arbitragem que são a que recorrem, por exemplo, as empresas responsáveis pela grande litigância, são naturalmente centros de arbitragem que são sustentados financeiramente por essas empresas e que naturalmente não farão uma justiça justa. Relativamente às questões da independência e à desgovernamentalização da justiça, eu queria dizer que muitas vezes esta questão fica reconduzida apenas para a discussão sobre o estatuto das magistraturas e do funcionamento dos tribunais, da própria orgânica judiciária, mas há outros aspectos que têm que ver com a independência da justiça e particularmente aquilo que tem que ver com o estatuto da Ordem dos Advogados, particularmente com um aspecto que, na nossa perspectiva, é de sobremaneira melindroso relativamente a esta questão, que tem que ver com a permissão das sociedades multiprofissionais em que os advogados podem, de facto, vir a ver comprometida a sua independência por força do enquadramento em que exercem a sua profissão. Este é um aspecto que ainda assim eu gostava de deixar aqui referido. Por último, relativamente às questões sobre o combate à criminalidade económica e financeira e à corrupção, queria apenas deixar esta referência. Um Estado em que uma família não paga o IMI porque não tem recursos financeiros para isso, é-lhe movida uma penhora fiscal de forma automática, é-lhe movida uma ação de despejo e é posta na rua por incumprimento no pagamento de 1.800 euros de IMI, mas onde um magistrado do Ministério Público entra numa instituição financeira, requer o acesso a determinados elementos e tem como resposta
que não pode fornecer esses elementos porque isso trata-se de uma conta sediada num offshore e, portanto, não há possibilidade do Ministério Público ter acesso a esses elementos, é de facto um país onde a justiça funciona a duas velocidades. E a capacidade que a nossa justiça tenha de combater a criminalidade económica e financeira e a corrupção é um aspecto decisivo para a garantia do Estado de Direito democrático, sem fazer disto o chavão em que normalmente ele é transformado. Muito obrigada, João Oliveira, e passo também a palavra, aliás, devo só, nesta altura, fazer menção ao facto do Partido Ecologista Os Verdes também estar aqui presente, na figura do Francisco Madeira Lopes. Muito obrigada também por estar aqui connosco. Passo a palavra à dirigente do Bloco de Esquerda, Helena Pinto, dando-lhe não apenas os 5 minutos que vos pedimos, mas os 8 minutos que os seus colegas de debate ocuparam. Está ligado. Boa tarde. Muito boa tarde a todos e a todas. Gostaria de começar por cumprimentar a senhora bastonária da Ordem dos Advogados, todos os membros dos Conselhos Diretivos da Comissão de Direitos Humanos e, através de vós, todos os advogados e advogadas deste país que todos os dias também fazem alguma coisa, para não dizer muita coisa, pela justiça. Saudar também a realização do debate. Acho que foi uma bela iniciativa. Saudar os painéis que nos antecederam e infelizmente não pude estar presente todo o tempo, mas ainda tive um bocadinho em que consegui ouvir, porque todas as contribuições são válidas e penso que a Ordem dos Advogados encontrou aqui uma maneira de ouvir toda a gente, o que é positivo. Saudar também a nossa moderadora, Obrigada, a Fernanda, sim. e claro que os meus companheiros de debate. E então, tentando ir ao assunto, eu acho que quando falamos de justiça, talvez seja bom partir da compreensão, da percepção que as pessoas têm da justiça no nosso país. O que é que as pessoas pensam? As pessoas, os cidadãos e cidadãs comuns. E eu acho que há 3 fatores que determinam essa percepção. O primeiro é que há uma justiça para pobres e uma justiça para ricos. O segundo é que a justiça é demasiado lenta. E o terceiro é que há muita impunidade. Eu acho que isto é o senso comum sobre a justiça hoje em dia. E eu acho que é preciso partir daqui para entendermos a profundidade dos desafios que estão hoje colocados e como é que nós, todos, não é? Os agentes da justiça, os cidadãos mais ativos, os deputados da Assembleia da República, os ativistas dos direitos humanos, bom, por aí fora, como é que todos conseguiremos, de facto, resgatar a confiança que é preciso ter no sistema de justiça. Para que as tais palavras da justiça como pilar da democracia, como garante dos direitos, não sejam palavras que vão perder o seu significado. Eu acho que esta é uma situação muito preocupante e acho que temos que partir dela e da compreensão de qual é a percepção para sabermos como é que vamos responder aos desafios. E os desafios são aqueles de sempre, que todos sabemos e não é preciso, com algumas questões novas, que são os desafios de uma sociedade altamente mediatizada e em que a justiça ou, bom, alguma forma de falar da justiça é discutida todos os dias, na televisão, nos rádios, nos jornais. Portanto, nós não podemos ignorar esta complexidade da situação que vivemos. Por isso, é um caminho que é difícil e penso que é preciso ter consciência dele, de credibilizar a justiça, de promover e reganhar a confiança e implica ações e responsabilidades. Implica ações, com certeza, de todos os agentes da justiça, dos advogados, das advogadas, dos magistrados, dos funcionários judiciais, de toda a gente, mas implica também ações e responsabilidade do poder político, do poder legislativo, da Assembleia da República e do Governo. E é sobre essa responsabilidade que eu penso que, em alguma medida, somos aqui chamados a prestar contas e sobre os compromissos face a essa responsabilidade que temos hoje que nos pronunciar.
Eu também não iria perder muito tempo no diagnóstico, aliás, até partilho alguns aspectos com aquilo que disse o João Oliveira e o João Tiago Silveira. Peço desculpa ao Filipe Anacoreta Correia, mas não posso partilhar o diagnóstico e, de facto, o balanço deste governo é trágico, não é? A reforma do mapa judiciário, o caos nos tribunais, o colapso informático. Bom, vocês saberão até muito melhor que eu. Uma conclusão que se pode tirar é que ninguém está satisfeito. Nem ninguém ficou satisfeito. Acabamos a legislatura com uma ministra isolada. Ela está isolada sobre estas matérias. Portanto, ou se tomam medidas a sério e de fundo, ou os dias da justiça não serão muito sorridentes. Agora, é preciso ver como é que vamos fazer isso. Nesse sentido, eu iria já para os caminhos que apontamos e para algumas respostas a algumas questões que foram colocadas até pela senhora bastonária também. Novo mapa judiciário é o primeiro ponto. É preciso um novo mapa judiciário que assegure a proximidade territorial no acesso à justiça. Quer dizer, este facto de termos as 23 comarcas, bom, isto não pode continuar. Depois, há outro ponto muito importante, que é sempre muito falado ao longo das legislaturas, mas que, do meu ponto de vista, nunca foi levado muito a sério, que tem a ver com o reforço de meios humanos nos tribunais e nos meios técnicos aos órgãos de investigação, por exemplo, para promover a celeridade na justiça. Porque, por exemplo, o João Tiago Silveira, e isto, a gente não resiste logo a entrar mesmo no debate, fala aqui de um contrato público para fixar metas específicas e quantificá-las. Nós já tivemos estes vários. Bom, tudo bem, assinem os contratos públicos que quiserem, mas se não houver meios, se não houver funcionários nos tribunais, não está nada feito. Portanto, este problema dos meios, dos recursos humanos, por um lado, mas dos recursos financeiros, tem que ser levado a sério. E esse assunto é discutido uma vez por ano na Assembleia da República, no mínimo, uma vez quando se discute o Orçamento de Estado. Isto tem que ser, de facto, levado. Claro que é preciso o combate à burocracia, a simplificação, incluindo a simplificação legislativa, a desmaterialização. Tudo isso é bom, tudo isso é positivo e também é bom aprendermos com alguns erros do passado recente. Mas sem meios, sem pessoas, não há nada feito. Este é, para nós, Bloco de Esquerda, um problema de fundo. Depois, a terceira questão, talvez, tornar acessível a justiça, reduzindo o custo do acesso aos tribunais. Sim, senhora bastonária, somos favoráveis a um sistema tendencialmente gratuito e pensamos que olhar a experiência de Espanha é um bom caminho. É um bom caminho, que é a diferença entre os processos que são colocados pelas pessoas ou os colocados pelas empresas. Sim, já aqui foi dito, não é preciso enfatizar mais, mas de facto o custo da justiça é completamente incomportável e existem hoje setores cada vez mais alargados da população que não têm acesso à justiça. Pessoas individualmente que querem defender os seus interesses e também muitas microempresas, pequenas empresas. Como é que se defendem? Como é que se defendem sobre isso? Bom, portanto, esse é um aspecto, assim como a questão da garantia da defesa para toda a gente. O Bloco de Esquerda tem uma proposta, que não é de agora, que eu sei que é uma proposta polémica, eu sei que muitos advogados e muitas advogadas não concordam ou têm críticas sobre essa proposta, que é a proposta da criação do Instituto do Defensor Público. No entanto, eu não posso fugir a isso, porque está no nosso programa, mas gostaria de vos dizer o seguinte, e se conhecem também a posição do Bloco de Esquerda em relação a muitas matérias no passado, nós temos tido a preocupação de colocar problemas, muitos deles que são polémicos e eventualmente controversos. No entanto, que consideramos que pode, através do debate e da discussão que se faça em torno deles, abrir novos caminhos.
abrir novos caminhos para encontrar novas soluções. Por último, e devo estar a chegar mesmo ao tempo, ainda não cheguei, falta meio minuto, então é mesmo o meio minuto só para falar, depois voltaremos a isso. Eu também gostaria de falar sobre a questão da resolução alternativa de litígios, e nomeadamente os centros arbitrais, porque de facto não pode continuar o que se passa neste momento e, sobretudo, não pode continuar a que contratos públicos enviem todos os litígios para os tribunais arbitrais, prejudicando o interesse público. Quando está em causa o interesse público, os interesses do Estado, não se pode ir para ser os tribunais a decidir qual é a tomada. Por último, espero que também seja ainda possível falarmos hoje aqui das questões do sistema prisional, que eu acho que é um problema muito sério, aquele problema que nós nunca falamos muito, não é? Nós, no geral, sei que os advogados falam muito disso, mas seria importante abordar. Muito obrigada.